Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Mano a Mano Podcast. O meu nome é Manuel Victor, sou mais conhecido como Mano, e aqui eu trago convidados incríveis para bater um papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios, temas que eu considero relevantes para o nosso momento atual. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero fazer um jabá rapidamente para os nossos apoiadores, e o primeiro deles é a Marvi. A Marvi é uma empresa de terceirização financeira e contábil que apoia pequenos empresários a organizarem as finanças. Então, se você é dono de uma empresa, fatura mais que R$50 mil e quer ter clareza e controle sobre como está o financeiro da sua empresa, eu convido você a clicar no link da bio e conhecer a Marvi. E o nosso segundo apoiador é a Minimal. Então, se você me acompanha aqui, sabe que eu sempre uso camiseta preta, afinal de contas, eu decidi não tomar tantas decisões no meu dia a dia e para isso eu uso as camisas, as tech t-shirts da Minimal, que são de excelente qualidade, não desbotam, não amassam, estão sempre prontas para o uso. Link na descrição também do vídeo e cupom do Mano para você ter 12% de desconto em qualquer produto da Minimal. Bom, e agora então vamos para a apresentação do nosso convidado. Vou pegar aqui minha colinha, afinal de contas é bastante informação, vamos lá. De jogador de futebol e dono de oficina mecânica para dono de uma das principais agências de marketing de Blumenau e região, e tudo isso nascido em 1998, guri é brabo. Ele é marido de influenciadora do mundo fitness, de crossfiteira, e também é fanboy do Justin Bieber. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas brincadeiras à parte, eu tenho o grande prazer em apresentar para vocês um grande amigo meu, uma pessoa que eu considero um excelente profissional e também uma das pessoas mais resilientes que eu já trombei aí durante a minha vida. Então, seja muito bem-vindo, Júnior Mendes. Muito obrigado pelo convite. Já chegou com uma introdução diferente, né? Porra, oficina mecânica, até para trazer uma visão, na verdade era GNV, né? Sim. Mas é quase isso. Sujava mão de graxa ou não sujava? Sujava um pouco. Então, porra, é isso aí. Mas é isso, cara. Obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente já trocou uma ideia sobre isso, mas apesar de a gente conversar todos os santos dias sobre negócios e marketing, empreendedorismo, é um prazer a gente estar aqui agora também contribuindo, trocando uma ideia e gravando isso aí, né? Levando pra galera também. Boa, isso aí, cara. A gente já fala disso há algum tempo, né? Temos que montar um podcast, temos que de alguma forma compartilhar um pouco dessa ideia que a gente troca sobre negócios e que toda vez que a gente está reunido com outras pessoas, a gente sabe o quão valioso é essa troca, né? A gente se reúne com, sei lá, dono de agência, outros empreendedores e, cara, sempre rola um papo muito legal nas rodinhas e a gente troca muito, né? Eu e tu, a gente troca muito. Então, acho que a gente não poderia deixar de gravar algo junto e levar esse conhecimento aí pra galera e se conectar com outras pessoas, né? Então, afinal de contas, acho que esse é um dos principais pontos também do podcast, levar um conteúdo, apresentar uma pessoa que você não conhece, então você que está assistindo aí e não conhece o Júnior, ou talvez também não me conhecia, afinal de contas a gente vai trocar aqui, né, compartilhamentos, então convido vocês a nos acompanhar. Então começa aí se apresentando e já manda o @ do Instagram aí, já pede pra galera seguir. Boa. Bom, me chamo Júnior Mendes, como ele já apresentou, meu Instagram é junior.henk. Apesar do nome do Instagram ser .henk, muita gente acha que é meu sobrenome, na verdade Henk é o nome da minha agência, da minha empresa. E desde 2020 foi quando eu decidi começar a empreender nos ambientes digitais, né? Não necessariamente por conta de pandemia, porque quando eu comecei foi antes de pandemia, foi logo no comecinho de janeiro ali. Já vinha numa trajetória em 2019 do marketing digital também. Mas antes de 2020 tive algumas oportunidades de trabalho e uma delas foi trabalhar com meu pai. Eu era chefe de oficina, não era nem o dono, né? Mas é da família, pô. Era da família, mas era chefe de oficina lá, numa empresa de GNV, onde eu tive a oportunidade. Foi onde me apresentou pro comércio, na verdade, né? Eu acho que isso para mim foi muito valioso, principalmente porque, cara, a gente lida com pessoas o dia inteiro, né? E lidar com diferentes tipos de pessoas, como é o perfil de um comércio, né? Que não é igual uma agência de marketing que tem o seu ICP, né? Ou os novos modelos de negócio mais digitalizados, enfim, mais maduros também, né? Que definem perfil de cliente. Lá cara, quem quisesse economizar com combustível tava lá, da BMW, que a gente chegou a colocar, Land Rover, do gás, a Kombi. Então, eu lidava com diversos tipos de pessoas. Isso me deu uma bagagem muito legal e acho que me despertou um pouco até desse espírito de venda, de relacionamento, que eu acho que uma das minhas grandes habilidades é essa também, né? Total. E com quantos anos tu começou lá a trabalhar com teu pai? Eu comecei com meu pai eu ainda tava no terceirão, 17, né? 17, 17 para 18 anos. Legal. Só, né, já que eu falei isso na introdução aqui, acho que contextualiza um pouco da questão do futebol aí também, acho que é uma trajetória que também fez tu amadurecer mais cedo, né? Eu comentei aqui, 98, né? Então, eu sou 92, então a gente tem uma diferença. Hoje já tá começando a dar uma equalizada, né? Porque quando eu te conheci, era mais relevante essa diferença, né? Discrepância, né? Mais exato. Não, né? Mas acho que agora já começa a dar uma equalizada e tu também tá ficando velho. Mas conta aí então um pouco da tua trajetória com o futebol e principalmente assim, cara, o que essa experiência te trouxe de aprendizado pra vida e que hoje, sei lá, tu acaba
aplicando de alguma forma aí. Boa. Cara, eu comecei a competir no futebol muito cedo. Então, com 8 anos de idade, eu já treinava para a competição. Claro, né? Ainda na categoria chupetinha, né? Na época. Mas já competia, né? Então, desde muito cedo, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, eu competia aqui ainda na cidade de Blumenau. Depois fui morar fora de casa, com 14 para 15 anos. Na época, eu fui jogar em uma cidade vizinha, que era Balneário Camboriú. Depois tive a oportunidade de jogar, nichar, né, especificamente no futsal, foi a praia em que eu mais curti dentro de futebol, né? Mas acho que o grande ponto foi essa questão de eu ter saído de casa muito cedo. Então, com 14 para 15 anos, eu saí do meu seio familiar ali, que era super confortável para mim. Meu pai, desde 2007, quando ele abriu a Edgás, ele teve uma certa condição financeira legal. Então, ele dava condições pra gente também, né? Apesar de que antes disso ele era um quebrado, era um maluco, mas de 2007 em diante ele se acertou. Então, eu tava muito confortável ali. E ir morar numa casa de atleta, com um monte de gente de vários estados do Brasil, com culturas diferentes, enfim... foi uma experiência muito diferente e talvez me fez amadurecer antes do tempo. Acho que esse é o grande ponto, né? Coisas simples como, sei lá, fazer as próprias compras. A gente recebia Bolsa Atleta, então era aquele dinheiro que a gente tinha que se virar. Enfim, foi uma baita experiência. Assim, acho que esse é o principal ponto de amadurecimento antes do tempo. É claro que o esporte em si, não só o futebol, traz esse espírito competitivo, né? Esse espírito, inclusive, de saber trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, né? Lidar com o grupo e tal, ouvir opiniões e tal. Então, com certeza, isso impactou muito, né, na minha vida de maneira geral, eu ter passado por esse momento. Porque quando você tem um esporte no qual você brinca, né, de maneira esportiva, digamos assim, hoje, né, a gente faz crossfit, paddle, não sei o que, é uma coisa. Mas quando você pratica aquele esporte em alto desempenho, que você precisa entregar resultado, eu joguei na Red Bull de São Paulo, eu joguei no Santos, de São Paulo também, no Internacional de Porto Alegre, no Atlético Paranaense. Eu tive a oportunidade de jogar em clubes legais, enfim, de ter passagem pelo Figueirense também. Apesar de que o que eu mais curti era futsal, e acabei ficando no futsal na época, na antiga Malve, né? Mas toda essa passagem fez com que, porra, o cara cria esse senso competitivo, essa parada mais diferente, né? Sim. Então, o alto desempenho, ele te traz pra isso, né? Disciplina desde cedo. Desde lá, 14, 15 anos. E tu era disciplinado? Cara, eu era muito disciplinado. Tanto que até na época que a gente foi morar fora de casa, a gente ganhava Bolsa Atleta em colégios particulares, né? E aí, eu sempre fui o melhor aluno dos boleiros, né? O que geralmente é um desafio. Quando o jovem é atleta, ele geralmente tem dificuldade na escola, né? Especialmente no Brasil, que não é que nem nos Estados Unidos, que isso é muito correlato, né? A questão de Bolsa Atleta com a faculdade ou com o colégio, né? Perfeito. Mas aqui no Brasil já é um pouco diferente isso, né? Perfeito. E eu vim de escola pública, né? A minha primeira escola particular foi a escola que eu recebi bolsa de estudos quando eu fui jogar futebol, né? E mesmo assim, na minha primeira escola particular fora, eu fui o terceiro e melhor aluno da escola. No final do ano, em formatura, teve né, uma premiação lá e fui o terceiro e melhor aluno da galera naquele ano, que era o 9º ano, oitava série, não lembro como é que era naquela época. Mas sempre fui muito bem em escola, sempre pra mim não era dificuldade abrir mão de sair, esse tipo de coisa. Eu queria muito ser jogador de futebol. Tipo, eu sonhava muito. Isso é uma parada legal também, um grande aprendizado, porque muitas vezes na infância você curte a infância, né? Você é levado, você vai com os amigos, você passa pelas fases normais, na verdade. Não que seja errado ou certo, mas você passa por essas fases. É o mais comum, né? E eu me privei muito cedo e estava totalmente disposto àquilo, desde muito cedo. Né? Eu sonhava muito, eu chorava de quanto eu queria ser jogador de futebol. Chegou o momento em que, talvez o fato de treinar pelo alto desempenho, por competição, cobrança e tal, não me fez bem. E eu desisti de jogar futebol, mas ainda segurei por 1 ano a mais, porque era um sonho maior do meu pai do que meu naquele momento. Eu desejava muito antes disso. Quando eu fiquei 3 anos morando fora de casa. No meu 2º ano foi, puta, não quero mais isso pra mim. É loucura, assim. Assim, admiro muito o jogador que passa por todo esse processo. Independente se o jogador tem grana ou não, ele vai ficar no bolo como todo mundo e vai passar pelo mesmo processo todo mundo. Então, enfim, isso com certeza foi ponto-chave, assim, sabe? Legal. E tu comentou, né, que era um sonho do teu pai também, né, muito forte, né, de que ele apostou muito em ti, te acompanhava e tudo mais. Então, talvez tu até não tinha tanta maturidade emocional para lidar com a expectativa do teu pai sobre a tua própria... Certeza, então, era natural, né? Por conta da pouca idade também, enfim. Mas vai forjando, né? Desde cedo, né? E, inclusive, eu até comentei também, tu é um dos caras que eu conheço que tem mais resiliência, né? Tem até tatuado, né? É do outro lado, né? Ele brigou comigo aqui, tá? Porque, qual que é o meu lado? Meu lado é o da tatuagem, então... Mas aqui ele tem escrito resiliência, então, de fato, é um dos caras mais resilientes que eu conheço, porque
essas mudanças, né? Especialmente quando a mudança envolve um sonho gera expectativa, e quando tu tem que mudar, cara, é sempre uma mudança muito difícil, né? Geralmente é um aprendizado e tudo mais. Mas aí, de fato, então, tu saiu do futebol, foi trabalhar com teu pai, e aí, entrando nesse gancho de comércio, né? E até já entrando um pouco também naquilo que a gente falou das nossas conversas sobre mercado, sobre marketing, eu também concordo que o comércio é um puta aprendizado, né? Porque hoje eu vejo muita gente jovem aí entrando para esse mercado digital, né? Então, você como dono de agência conhece, pô, molecada aí que tá gestor de tráfego, design, não sei o quê. E eu percebo que tem muita gente vivendo numa bolha, né? Uma bolha, por quê? Em qual sentido? Quando a gente bota o pé para fora de casa e a gente começa a observar os negócios, a grande maioria dos negócios são pequenos comércios, sejam de produtos ou serviços, né? E essa é a economia real, né? Então, assim, eu vejo que quem trabalha no comércio, quem trabalha num atendimento a público e tudo mais, acaba se conectando mais com essa economia real do que quem já começa a trabalhar, começa a empreender no digital. Porque tu, de fato, tu se restringe muito, acha que o mundo vive dentro da internet, vive dentro do Instagram, do Facebook e tudo mais, mas não é uma verdade, né? Então, até quando você vai pensar, por exemplo, eu trabalho com marketing para comércios locais. Se colocar no lugar do dono do comércio, né? Porque às vezes parece que o cliente é burro, sei lá, que o cara não entende o que tu tá falando. E de fato, o marketing digital é algo muito recente, muito novo para muita gente. Por mais que não pareça, né? Por mais que pareça ser algo senso comum já. E não é. Então, acho que se tu puder contar um pouquinho assim da tua experiência lá, quando trabalhavas com teu pai, quando trabalhava no comércio, né? Quando que tu começou a ter essa visão, assim, sobre vendas, sobre marketing, que talvez nem era tanto marketing, era mais venda, né? De, fazer negócio. E geralmente o teu pai, possivelmente, é um cara comerciante raiz, assim como meu pai era. Aquele cara de, vender, o cliente entrou na loja, tem que vender. É isso. Então, como que tu conecta isso com o que tu fazes hoje do marketing, né? E como que foi essa escola aí pra ti também? Boa. Cara, primeiro sobre a questão da galera já começar no digital e não passar por esse tradicional, né? Eu acho que isso... Eu tenho certeza que tu também acha, né? Que não tem nada de errado. Total. Porque se tornou acessível, né? A pandemia talvez acelerou isso, talvez demoraria um pouco mais para acontecer. Mas fato é que pluralizou, né? A barreira de entrada ficou muito baixa e fez com que muita gente pudesse sair do zero e realmente ter resultados muito expressivos, né? E o digital proporciona muito isso, né? Mesmo com baixa maturidade, muitas vezes, das pessoas, hoje existe mentoria para tudo, playbook para tudo, você consegue comprar muito conhecimento e adiantar muita coisa na sua vida, né? Acho que o digital popularizou muito o ensino, de maneira geral, e permite com que muita gente consiga, a partir de alguns cursos, aprender a fazer dropshipping, aprender a fazer tráfego pago, aprender a fazer várias coisas dentro do digital que geram grana, né? E isso é uma mudança que o mundo aconteceu, né? Eu fico pensando até... É claro que isso não vai se extinguir, né? Mas como que a juventude de hoje em dia, que vive lá em iPad, em jogos e tudo mais, será que daqui a 20 anos algum jovem, né, que vai estar lá naquela época, vai ter um negócio, uma lavanderia? Saca? Porque todo mundo vai querer ir pro digital, sabe? Porque já tá indo, né? Cara, meu primo tem 14, 15 anos, o Guto, e é um moleque que manja, é um Igorzinho. Manja muito já de sistema, de VPS, de não sei o quê, porque o cara vive bitolado em jogo e já manja muito desse universo digital. Pra ele aprender a fazer alguma coisa e começar a ganhar dinheiro pela internet, cara, não é difícil. Só que ainda assim, cara, é muito tênue, né? Porque o cara pode empreender pelo digital, como o cara pode encontrar uma forma de ganhar dinheiro que não seja empreendendo, por exemplo, ganhar dinheiro jogando, ganhar dinheiro como influenciador, e que se a pessoa não tiver cuidado, isso aqui não é uma crítica, mas se a pessoa não tiver cuidado, ela pode ficar no médio prazo ignorante. Porque o mercado de trabalho é a vida, mano. Tu aprende muita coisa ali, né? E às vezes o cara ganha muito dinheiro jogando, né? Mérito dele, isso é muito massa. Eu acho que, inclusive, isso, cara, é um mercado gigantesco, multibilionário, inclusive, né? E que movimenta muita grana. Né? Cresce muito, tem muita empresa se moldando para isso, inclusive. Tô fazendo ações com essa galera e acho muito foda. Mas o grande ponto é essa galera tomar muito cuidado, porque essa é a forma que eles ganham dinheiro. Porque a galera que vai pro mercado de trabalho trabalhar, abrir comércio, trabalhar de CLT e tudo mais, vai por uma necessidade, dinheiro.
Só que essa necessidade de ele ganhar dinheiro faz com que ele se disponha a fazer parte de uma rotina específica, e que essa rotina é o que traz bagagem, cultura, sabedoria, sei lá, repertório, conhecimento, né? Lidar com pessoas, Sim, vivência, levar uns né? cornos nos clientes, né? Então, Total. assim... Isso Casca. Casca, cria casca, exatamente. Comércio cria casca, queira ou não queira, né? Porque é Exatamente. aquela velha história. Não sei quem tá entrando na minha porta, não sei o que o cara vai me falar, ia ser uma surpresa, né? E aí a pessoa pode usar essa nova forma de ganhar dinheiro, que é meio que onde ele não precisa ter uma rotina específica de trabalho, lidar com muita gente, lidar com funcionário, tomar risco e tal. Ele só ganha grana e ele pode usar isso para ter mais liberdade de tempo e conseguir se desenvolver, conseguir ter mais tempo para si, né? E eu sou, você apresentou no começo, eu sou marido de uma influenciadora. E ela é uma menina que hoje está ganhando a vida com esse trabalho, né? Fechando parcerias com grandes marcas e tal. Só que tu conhece ela. 6:30 da manhã, essa desgrama tá acordada lendo, estudando. E ela não tá só fazendo videozinho pra internet. Ela tá fazendo isso como fonte de ganhar dinheiro. É um trabalho pra ela. Mas ela tá tratando isso como um negócio, como carreira, né? Carreira não digo, né? Mas digo assim, como um negócio em si, né? Porque a gente sempre fala isso, que ganhar dinheiro é diferente de construir um negócio. E mesmo que o negócio dela seja a marca pessoal dela, é um negócio, é um business. Tanto é que a gente, né, aqui na Marvi, cuida do financeiro dela, tira nota... Cara, tipo assim, ela literalmente profissionalizou e até como a gente tem relacionamento, né? Tiveram algumas marcas que até elogiaram ela pelo fato de, pô, que legal que tu tira nota, não sei o quê, porque de fato ela entendeu o game, né? Ela falou, não, eu vou montar um negócio efetivamente, né? E além disso, ela tá aproveitando dos benefícios da profissão dela, que é liberdade geográfica, liberdade de tempo. Ela tem. Ela acorda às 6:30 porque ela quer. Sim. Porque ela quer. Porque ela poderia acordar todos os dias a hora que o olho abrir. 10 horas da manhã. Mas ela acorda despertador e vai mas correr 6:30 da manhã. De certa forma, é isso que faz ela ser quem ela é. Exato. Né? Porque exato. Essa disciplina, que é uma das coisas muito conectadas com o esporte, com o lifestyle de quem é fitness e tudo mais, que diferencia, né? Que destaca a pessoa, né? Exato. E esse é o ponto. É o que a pessoa faz nos momentos em que o trabalho dela permite ela ter, que é a liberdade que ela tem, né? Então, a Ana optou por se desenvolver e tal, isso é muito massa. Esse é o grande ponto, a linha é muito tênue, né? Entre você ganhar dinheiro com um negócio fácil e viver naquele mundo, porque você consegue ganhar grana através de uma fonte, apesar de diferente, mas você consegue ganhar o dinheiro, e você se estagnar nisso ali e não se abrir pro mundo, não, e aprender, crescer, se desenvolver, né? Mas aí você fez a pergunta ali sobre o que ter trabalhado, né, no comércio e tal, me trouxe... Cara, eu volto a falar, eu acho que é a questão de comunicação, porque, e vendas de maneira geral, né? Eu, sinceramente, eu não acredito que eu sou um bom vendedor, no sentido de aplicar técnicas de venda, gatilhos e tal. Eu sou um bom comunicador, e a minha boa comunicação talvez convença. Eu me identifico dessa forma. Sei lá, acho que eu consigo me moldar muito a pessoa que está conversando comigo, eu consigo trazer ela para perto e tal. Maldição do conhecimento, isso aí. Como? Isso aí é a maldição do conhecimento. Tu é um puta no vendedor. Pode ser. Mas eu digo assim, eu entendi o lance, talvez, tu não é o cara que estudou técnica de venda, que aplica, né? Mas eu acho que isso é um pouco também já... Sabe quando tu absorve conhecimento e aquilo internaliza e já tá natural? E eu acho que aí sim é onde isso se destaca ainda mais, porque tu não precisa seguir script, né? E agora eu vou aplicar essa técnica, mas isso faço um rapport naturalmente e quebro uma objeção naturalmente. Então, eu discordo, né? Eu acho que tu é um puta de um vendedor, mas talvez tu é o vendedor que absorveu isso e age naturalmente, né? Não, faz sentido demais. E aprendi muito com meu pai naquela época. Meu pai, você falou, ele é vendedor nato e tradicional. Tradicional. É o cara de vender pessoalmente mesmo, é o cara que nem tem familiaridade com vender remotamente também. E me ensinou muita coisa, principalmente sobre comunicação, sobre lidar com o cliente e tal. Também não é um cara que tem técnicas de vendas, eu nunca fiz curso disso, mas ele me provocou muito. E naquele momento, quando eu trabalhava com meu pai, foi onde eu fui, né, pelas oportunidades da vida, eu conheci o empreendedorismo e comecei, trabalhando com ele, a buscar mais oportunidades de conhecimento e tudo mais. Mas acabei caindo no marketing e vejo eu que foi uma alternativa legal, né? Que eu me dei bem, que eu me sinto em casa, que eu me sinto à vontade. Mas também não porque necessariamente eu seja um puta marqueteiro, mas eu acho que
Eu reconheço a minha visão de marketing, que eu acho que é legal, só que boa parte dessa minha percepção, desse meu feeling muito aguçado para marketing vem porque eu sei vender, mano. Marketing é criar uma narrativa, uma história para você vender alguma coisa, de certa forma. Marketing só é marketing quando vende. Claro. Então a gente tem que ser bom vendedor. Acho que é a base de tudo, né? E com certeza ter trabalhado no mercado tradicional, ter trabalhado na mecânica. Eu era vendedor lá, né? Eu era o chefe de oficina, eu organizava as coisas, mas todo o telefone era eu que atendia para, enfim, fazer os negócios. Então isso foi a maior coisa que eu trouxe para minha realidade, com certeza. Legal. E interessante também que quando tu começou com o marketing ali, que foi através desse modelo de franquia, né? Foi justamente com um modelo de franquia onde tu fazia a venda. Então, isso é legal também, né? Porque tem muita gente que começa no marketing através de alguma habilidade técnica, como a gente falou, gestor de tráfego, designer e tudo mais. Então, começa no operacional do marketing. Então, querendo ou não, pelo fato de você ter começado no marketing sendo um vendedor de marketing, tu literalmente tinha que entender a entrega do marketing quase como um todo. Então, tu vendia um site, vendia tráfego, vendia isso, vendia aquilo, ou seja, vendia vários produtos para que o cliente tivesse resultado na ponta. Então, a tua venda era uma venda de resultado, não era uma venda de uma página. Foda-se a página. Que o cliente queria era ter resultado e tu precisava botar a cara para vender produtos que esse cara fizesse tu ter resultado, né? E assim, até pensando nisso, né? É muito louco porque durante alguns anos que eu estava trabalhando com marketing, eu nunca fui o cara que executou. Eu sempre fui, na minha posição, né? Obviamente, além de construir o negócio e tal, pro meu cliente, eu sempre fui o ponto de contato dele. Eu era um atendimento, um concierge, né? Dos clientes. Porque eu nunca fiz uma arte no Canva ou no Photoshop, que seja. Eu não editava vídeo, eu não captava vídeo, eu não fazia tráfego, eu nunca fiz isso. Eu fui aprender a fazer isso, sei lá, com 3 anos de agência. Eu sempre fui o cara que conectava as pontas, né? Aquele cara de novos negócios, né? De ser o cara que traz projeto pra dentro, que traz grana pra dentro, que faz a engrenagem acontecer, que pensa estrategicamente e tal, mas que não opera, que não tá no campo ali de fato, né? Então acho que, mais uma vez, esse lado de comunicação, mesmo eu não sendo o cara que executa, sempre me trouxe até aqui, digamos assim, sempre foi o que me conduziu, me permitiu também seguir a parada, né? Legal. Antes de a gente falar de agência, que eu quero explorar esse tema aqui contigo, que acho que, cara, é uma das trocas que a gente pode ter e trazer bastante conteúdo relevante pra galera aí, eu quero só lembrar um pouquinho aí de como foi essa mudança, né, de dono de franquia para dono de agência, né? Então, não sei se tu lembras, né, quando a gente se conheceu, fazendo só um gancho também com a questão de comunicador, tu falou que tu é um bom comunicador, né? Eu me conectei com esse cara aqui porque eu comecei a ver uns vídeos no Instagram, né? Vídeos que ele fazia lá, os scripts e gravava, lembra? Camisetinha social, pá, não sei o quê. Mas tu é louco acreditar naquilo. Mas, Muito cara, feio, cara. É aquela velha história, né, cara? Feio hoje, mas o que tu fez é o que te trouxe até aqui, né? Então, é o que te permitiu a gente se conectar, se tu for parar pra pensar, né? Então, eu me conectei com esse cara aqui porque eu comecei a ver uns vídeos no Instagram e foi bem na época de pandemia também. E como eu estava trabalhando com consultoria, começando nesse mercado aí de apoio, né, financeiro para os empreendedores, eu me conectei com ele porque eu vi ele fazendo vídeo e eu não conseguia botar cara de jeito nenhum. Cara, terrível, terrível. E eu falava, caralho, que esse filho da puta, como é que ele grava esses vídeos e tudo mais? E aí eu mandei uma mensagem para ele no direct no Instagram, falei, cara, porra, muito legal aí, vamos tomar um café e tudo mais. E aí a gente acabou se conectando, né? Então, eu acho que essa questão, tu falou de comunicação, né? Hoje eu vejo como a comunicação abre portas, né? Como ter uma boa oratória, uma boa comunicação, isso realmente muda a vida das pessoas. E com essa questão também do digital, da internet, de se comunicar pela internet, especialmente por mensagem e tudo mais, cara, as pessoas estão perdendo essa habilidade, né? E elas talvez adquiriram uma habilidade de se comunicar remotamente, através de ferramentas, mas no one-on-one, na conversa, no telefone, cara, a galera tem medo de telefone. A gente vê gente que, enfim, aqui a gente também tem atendimento remoto aos clientes e, pô, a gente fala, resolveu com o cliente? Mandei mensagem, resolveu, mandei e-mail, mas tu ligou, a pessoa se treme na base, a pessoa tem medo de pegar a mão no telefone, passar a mão no telefone e ligar. Então eu vejo como a comunicação de fato, faz com que você consiga avançar na sua carreira, nos negócios e tudo mais. Então, acho que é um gancho interessante, porque para mim faz todo sentido, né? Esse negócio de ter tido comércio, de ser... Vai conectando as coisas, né? Pô, jogou bola, tem que se comunicar com toda a galera, com o treinador, com não sei o quê. Foi pro comércio, trabalhar com teu pai, atender público, né? Atendimento. E aí, quando tu vem pro
Pro digital, tu já vem com essa cancha, já vem com essa exposição, que já teve que botar cara, já teve que resolver um monte de coisa. Então, acho que isso faz todo o sentido, né? E, de novo, se eu puder deixar uma dica aqui pra galera hoje, treine comunicação. Comunicação é treinável, né? Esse é um ponto relevante. As pessoas não se expõem, as pessoas não buscam outras pessoas para conversar, para se relacionar, ficam muito, né, dentro do seu próprio mundo ali. Então, essa é uma dica super importante. Aprenda a se comunicar, afinal de contas, muito do que a gente faz hoje, de trabalhos operacionais mesmo, vai ser substituído ao longo do tempo por tecnologia, por inteligência artificial, e aí a gente se questiona, né? O que sobra, né? O que de fato a máquina não substitui? O que a inteligência artificial não substitui? Pô, as interações humanas. Então, se você não souber interagir, talvez você esteja aí numa linha de tiro para daqui a pouco não ter mais nem espaço para fazer o que tu fazes, né? Então, é um ponto bem importante. Bom, e agora eu vou perguntar para ele, então, como que surgiu a Henk, né? Falar um pouco da tua agência hoje e como que surgiu, quais foram os primeiros clientes, os primeiros desafios. Conta aí como é que foi o começo da jornada. Boa. Cara, a Henk surgiu em 2020. Eu tive uma experiência de 1 ano sendo vendedor de uma agência, né? Como você comentou. E em 2020 eu, vou seguir esse negócio aí, vamos ver o que dá. E, cara, abri a Henk sem muita expectativa, ou melhor, sem muita bagagem, sem muito repertório, com muita expectativa, mas sem muito plano, isso que eu quis dizer. Sem muita, cara, nós vamos ter uma agência, vai ser assim, assado. Na verdade, eu continuei sendo vendedor de produto digital e tendo freelas que entregavam. A Henk começou assim, na verdade, né? E a gente teve o nosso primeiro cliente, foi uma casa noturna, uma balada aqui de Blumenau, e a gente entregava o básico, a gente não tinha nenhum repertório, porque eu era vendedor de uma agência, então eu não participei de uma operação de uma agência. Eu literalmente fazia PAP, fazia porta a porta. Quem tem agência de marketing hoje nunca faz porta a porta. Eu fazia, estacionava o carro, vou fazer essas lojas aqui hoje. Olha só, isso aí é economia real. Ia, passinho debaixo do braço e pau pegava. Então eu fazia porta a porta e tal. E vendia, passava o contrato para dentro da agência, eles entregavam, eu não fazia ideia como é que era o processo. Então eu entrei, obviamente, completamente despreparado. E tudo o que a gente foi fazendo ao longo do tempo, a Henk foi se estruturando, foi na trincheira real, assim, sabe? Não vem... Porque é normal você começar a empreender em algo que você já tem experiência. Né? Você trabalha 5, 10 anos com aquela empresa, entende tudo como é que funciona, depois você abre um negócio seu. Eu não foi muito assim. Na verdade, eu estava no meio, no segmento, vendia produtos de marketing, mas nunca tive operação e era completamente novidade para mim, né? E a gente começou assim, na cara e na coragem. Eu acho que, além da resiliência que você comentou, uma das paradas que eu tenho um pouco demais, eu acho, é coragem. Às vezes até a coragem, por muitas vezes, eu já confundi com loucura, né? Porque precisa ter um bom senso, né? E no começo, naquela ânsia, né? De querer, o cara faz umas besteiras e tal. Enfim, então comecei a Henk e, cara, assim foi. A gente seguiu como qualquer negócio, se descobrindo, aprendendo, evoluindo, se desenvolvendo, comprando curso, comprando conhecimento para tentar encurtar um pouco do caminho. Isso se tornou acessível, principalmente na pandemia, que foi quando a gente nasceu, um pouquinho antes ali, mas enfim. E a gente foi estruturando. Desafios dos mais diversos, como todo negócio. Definição de processos, definição de produto, definição de pessoas. Tem aquela acho que é uma matriz, não lembro, do G4, né? Que eles falam sobre... sim, pessoas, processos, tecnologia e escala. Isso, exato. E pessoas, com certeza, foi um dos grandes desafios, assim como o processo. Eu sou um cara muito processual, eu sou um cara muito metódico, eu sou muito mais organizado com as pastas do meu computador do que com o meu guarda-roupa, ok? Mas eu sou muito metódico quando se trata de tecnologias, de ferramentas e tal. Então, processos para mim foi uma das primeiras coisas que eu optei por enfiar de cabeça, aprender, entender, estruturar e tal. Hoje a gente tem os processos muito, assim, organizados, muito claros, mas a gente é muito referência para muita agência do mercado, pelo nível de padronização que a gente já tem, pelo nível de estrutura e tal. Claro, muito permitido pela produtização, que nos permite organizar muita coisa também, né? Porque lá atrás a gente atendia múltiplos nichos, então fazia com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade de criar padrão, até porque eu entregava projetos personalizados, né? Então o cliente queria 3 posts na rede social, o outro queria 5, um cliente não queria tráfego, o outro queria, um cliente queria audiovisual, o outro, enfim, não queria, um cliente tinha que entregar, enfim, era diferente de todos os projetos, né, praticamente. Sim, ainda mais com um nicho diferente, né, porque quando tu ajusta a volumetria pro mesmo nicho, ainda é ok, né? Ainda vai, exato. Mas quando é nicho diferente aí... A indústria, negócio local, e-commerce, eles pegavam vários negócios. Sim. E muitos deles aprendendo com os clientes. Isso é uma parada que é natural, acho que, na real, assim, é um dos grandes benefícios
de quando uma empresa, né, um negócio local de maneira geral, uma empresa de maneira geral, contrata uma agência nichada, especializada. Essa empresa que está contratando essa agência está praticamente garantindo o repertório. Está garantindo que essa agência não vai trabalhar em um terreno baldio onde completamente desconhecido, né? Isso é um ponto super positivo. Até um dos grandes benefícios de a gente ter nichado, por já conseguir trazer um nível de conhecimento sobre a área, sobre o segmento, para toda a equipe de maneira muito mais unificada, né? Muito mais plural e tal. Mas antes era isso aí, cara. Ele tava com uma creator tocando uma clínica odontológica. Na semana seguinte entrava uma cervejaria. Na semana seguinte entrava uma empresa de moda. E, cara, é legal você se desenvolver para vários negócios. Isso nos trouxe muito repertório. Com certeza. Muito repertório, porque querendo ou não, tu vai... Beleza, tu pode não ser o mais especialista sobre e-commerce de moda feminina. Mas, cara, tem acesso à informação na internet. Você vai, você estuda, você aprende, você tenta, você testa e tal. Então, acaba que é natural que, para agências de marketing nesse formato, os clientes acabam sendo cobaias muitas vezes. Sim. Essa é a grande real. Muitas vezes até é difícil para o cliente ouvir isso, mas essa é a grande real. E, enfim, depois de todo o caos que a gente viveu, a gente decidiu produtizar. Mas também tem a questão de ticket, né, cara? Porque, vamos lá, tu pode até... o cliente é cobaia, mas quando geralmente uma agência está começando, que é o caso ali, a agência costuma cobrar um ticket menor do que uma agência especializada. Faz sentido, claro. Então, é aquela velha história. Tu recebe porque tu paga, né? E aí vai tocando. Mas, obviamente eu sei, né? Mas conta um pouco hoje sobre o nicho da Henk. Então, fala, cara, o que a Henk faz hoje? Ela é especializada em qual nicho? Boa. E o que a Henk entrega hoje? Boa. Vamos lá. Agora eu gostei dessa entrada. Bom, a Henk decidiu produtizar e nichar, né? São coisas diferentes. A gente optou por nichar para a área da saúde. Médicos e dentistas, que fatura acima de 60 mil reais, e você pelo menos uma secretária. Esse é o nosso ICP. Boa. Então aqui o link do formulário na descrição do vídeo. Então a gente decidiu nichar e decidiu produtizar, que é criar uma entrega padronizada. Apesar de a gente ter alguns produtos hoje, não começou assim a nossa produtização, começou com um produto único, mas a gente já fatiou isso, mas a gente consegue ter padrões de entrega, né? E, cara, a área da saúde, de maneira geral, é uma área que a gente atendia, antes de decidir nichar, a gente já tinha a maior parte dos clientes nesse segmento, né? E a gente já estava sentindo familiaridade, já estava jogando em casa com vários projetos, já era a maioria dos projetos em casa, né? E com toda essa onda de nichar, né, que hoje ficou muito comum, o movimento atual de agências é nichar, né? Não é novo isso. E muito veio por ti naquela época, porque você tinha nichado a Marvi também para agências e estava... relatando a tua experiência positiva com isso, cara, tá tudo muito mais organizado. E eu falei, é isso que eu preciso, cara, preciso sair desse caos aí e tal. Mas enfim, então a gente nichou e começou obviamente, a aprofundar muito mais na área da saúde, que é uma área com muita oportunidade, né, cara? A gente tem hoje 600 mil médicos no Brasil. Caraca. E a gente com estimativa de chegar a 1 milhão de médicos até 2030. E a gente tem 300 mil dentistas fora protesistas. Então, assim, protéticos, na verdade, né? Então a gente tem, assim, um mercado gigantesco, bilionário, e carente. Esse é o grande ponto. Médico, profissional da saúde de maneira geral, principalmente médicos e dentistas, são pessoas muito doutrinadas a estudarem ao longo da vida. Médico, né? Muitas vezes conseguiu passar na faculdade com 30 anos, estudou até lá, fez cursinho, fez sei lá o quê. Então estudar para eles não é problema. Só que, apesar de que o nível de consciência sobre negócios tem evoluído muito deles, o grande esforço de estudo deles está em questões técnicas. Claro, na área, novo protocolo, uma nova metodologia, uma nova, né? Isso faz com que muitas vezes eles não reconheçam o fardo que eles estão carregando de empresários. Quando eles decidem empreender por meio de consultório particular. Porque tem muita gente que não decide, que trabalha com os outros e tá tudo bem, né? Inclusive, desse número que eu te falei de 600 mil médicos é geral, não é os que possuem consultório ou clínica própria, né? Claro. Então, quando eles decidem empreender, eles acreditam que, bom, eu sou um excelente dermatologista, eu sou um excelente implantodontista, eu sou um excelente seja o que for, vou ter a minha clínica, já tenho os meus clientes, já trabalho há um tempo no mercado, já tenho uma indicação, vou empreender. E ótima essa decisão, importantíssima, tem que ter esse ponto de partida. Você não vai empreender quando você estiver pronto, né? Só que o grande ponto é que muitas vezes demora para que eles entendam a cadeira que eles estão sentados de empresários, além de dermatologistas, médicos e tudo mais, e passar a dedicar tempo e energia de estudo, de tempo mesmo, dedicar energia para se desenvolver em questões que a tua empresa vai precisar. Você vai ter que entender sobre pessoas, sobre marketing, sobre vendas, né? A não ser que você tenha um gestor que vai ser o teu sócio, tu vai querer só exercer a sua profissão ali, focar só na parte técnica. Esse é um ponto importante, né? Porque não tem nada de errado o médico dedicar a maior parte dele para sendo médico, né? Exato. Mas o grande ponto é que se ele é empresário,
a empresa dele tem outros pilares e alguém precisa entender desses pilares, né? E a maioria dos profissionais, como por exemplo médico, dentista, advogado, engenheiro, sai da faculdade sem saber nada de marketing e vendas. Ou seja, essas cadeiras não existem, né, na faculdade, ou se tem algumas coisas são muito rasas, né, frente sei lá, o desafio que é, de fato, né, implementar processo de marketing e vendas, né? Então, acredito que realmente, tu tá falando faz muito sentido de serem carentes nesse pilar específico do marketing, né? Perfeito. E principalmente porque, assim, ó, quando eles entendem que, putz, sou empresário, agora eu preciso fazer coisas de empresário. Geralmente eles começam por coisas que não são as suas engrenagens de crescimento. Total. Eles começam trabalhando a jornada do paciente, extremamente importante, até faz parte do processo de vendas, mas eles começam pensando em processo, eles começam pensando em melhorar compras com fornecedor, pensando em outras coisas. Agora, quando a gente entra em marketing e vendas, aí sim a gente tem uma carência de conhecimento, né, absurda. Por mais que existem grandes promotores e catalisadores desse tipo de conhecimento hoje no mercado, referências no mercado que produzem conteúdo para a área médica e odontológica e falam sobre marketing e vendas, inclusive nós somos grandes agentes disso aí também, mas ainda é muito raso esse conhecimento. Que é aquela velha história da bolha, né? Não é porque... É que a gente conhece, né? Quem produz conteúdo, E de fato tem grandes nomes e já fizeram grandes movimentos, mas frente ao tamanho do mercado ainda é muito pequeno, né? Essa é a verdade, né? Exato. Atingiram uma parcela muito pequena frente ao tamanho do mercado. Né? E um dos grandes problemas que essa ou indisposição do profissional, ou, enfim, não chegou no tempo, ainda não entendeu que isso é importante, mas a falta de dedicar energia nisso faz com que eles tenham uma série de problemas, como, sei lá, depende de indicação, então existe uma imprevisibilidade muito grande, né? Geralmente, quando você não tem um processo de indicação estruturado, você não controla muito essa demanda. Mesmo quando tem algo que tem pouca métrica, você tem dificuldade muito mais de controlar, de monitorar isso e tal. Então, tem secretárias mal treinadas, não investe em marketing, investe em marketing de maneira extremamente amadora e tal. Então, esses problemas fazem com que, obviamente, a engrenagem de geração de receita não esteja azeitada, não esteja funcionando como deveria funcionar. E os problemas são inúmeros, né? Se a gente parar para pensar, gerar receita, geralmente a gente começa no marketing, que é quando o marketing ele vai despertar o interesse em uma nova pessoa, e geralmente o marketing ele vai te trazer novos clientes, novos pacientes, no caso da área da saúde. Mas o marketing vai te trazer isso. O marketing, por si só, a gente, da Henk, do nosso lado, a gente trabalha em alguns pilares do marketing digital, especificamente, onde a gente entra em produção de conteúdo, estratégia de mídia paga, funil de aquisição e assim por diante, com a intenção de gerar demanda. Uma vez que você gera demanda, o marketing passa o bastão para o pré-vendas. Mais uma grande carência da área da saúde. Secretárias mal preparadas. Sim. E aqui eu quero entrar num viés, cara. Só explica aí pra galera, pré-vendas, o que é o pré-vendas? Boa, vamos lá. O pré-vendas basicamente traduzindo, né, seria a secretária. Na verdade, não deveria ser a secretária quem faz, mas é um papel, uma posição, uma cadeira no qual você traz oportunidades de negócio para dentro da tua, no caso, da tua clínica, né? Então é você agendar pacientes para realizarem consultas. E quem faz esse papel é o pré-vendas, é quem está focado em gerar essas oportunidades. E qual que é a diferença de uma secretária e de uma pré-vendas? Tem outros nomes, inclusive. Boa, vamos entrar nesse viés aí. Primeiro que na área da saúde eles não chamam de pré-vendas, né? Geralmente o termo que eles utilizam é CRC. Diferente também na nossa área digital aí, que é SDR, né? Sales Development Representative. Lá é CRC, que é a consultora de relacionamento com o cliente. É mais uma terminologia. Sim. Mas existe o erro dessa área, a confusão dessa área começa lá atrás na contratação. Quando você pensa num cargo de secretário, o que te vem na cabeça? Uma secretária é... Quem cuida da agenda, quem faz o café, né? administrativo, financeiro, emite umas notas. E aí a menina chega lá como secretária, contratada como secretária, e do nada cai num CRM, tendo que fazer follow-up, ligar para paciente, fechar negócio, aumentar ticket médio, fazer agendamento e vencer objeção. Secretária, vendedora é vendedora. Aqui começa o primeiro gargalo. A contratação tá errada. Eu falo muito para os meus clientes. Você não tem que abrir vaga para secretária se você quiser contratar alguém para agendar pacientes que vende tráfego, seja o que for. Você tem que contratar vendedor, vendedora que seja. Essa é a vaga que você tem que abrir, porque senão as expectativas são completamente desalinhadas. E muitas vezes secretária, ela gosta de trabalhar ali mais quietinha, mais na dela. Ela não tem esse feeling, muitas vezes, de comunicação, de vendas, essa pegada e tudo mais. Pode se desenvolver. Inclusive, a gente já teve várias vendedoras descobertas que eram secretárias mas na verdade, eram grandes vendedoras ali tímidas, né? Mas que se desenvolveram. Mas o grande ponto é esse.
Então, a primeira coisa que a clínica tem que entender é a diferença de atribuição de cargo entre secretária, CRC e ASB, que é o ASB auxiliar de consultório. A gente vê muito a ASB atendendo lead, sendo que ela fica 2, 3 horas no consultório com o doutor, ajudando ele durante os procedimentos, ou às vezes até mais, se é um dia cheio de agenda de procedimento, vai ficar o dia inteiro atolada e vai responder lead entre um procedimento e outro de maneira talvez não adequada, né? Não como uma vendedora. Isso gera uma série de ineficiências no processo comercial. Então, a ASB é auxiliar de consultório, CRC é focada somente no agendamento, foca em trazer paciente para a clínica, e secretária é funções administrativas. É natural que uma clínica nova, ela vai precisar reaproveitar posições. Todo negócio ele vai trazer, claro, vai ter às vezes, um gestor de tráfego, uma agência nova que vai ter que fazer copy criativo também, porque a gente não tem designer. Isso acontece em negócios que estão, às vezes, né, se desenvolvendo e tal, começando. Mas fato é que são erros. Fato é que são erros. Secretária é secretária, CRC é CRC, ASB é ASB. E por isso que o nosso ICP é a clínica, pelo menos, ter uma secretária. Não precisa ser necessariamente uma CRC, porque isso ainda é algo muito novo na área da saúde. Quem já tem somente CRC já está jogando um jogo diferente, porque a maioria coloca a secretária para fazer. Mas hoje a ASB é difícil demais, cara, aí não vira. A Henk hoje tem também esse produto que é a terceirização financeira. Eu tô acostumado a falar da Marvi, né? Que é a terceirização dessa etapa do processo comercial, né? Exatamente. A gente se obrigou a trazer isso para o mercado, porque é muito comum você ver agências brigando, né, com o time de vendas dos seus clientes porque o atendimento foi ineficiente. Agora, você ter uma agência que atende empresas de tecnologia que possuem SDRs bem treinados, gestor de growth, closer, é uma coisa. Você fazer um trabalho, né, um suporte comercial e gerar demanda, enfim, para uma secretária, muitas vezes despreparada e tal, não que elas sejam incompetentes de maneira alguma, só que elas são secretárias, elas nunca se depararam com esse tipo de situação na vida. Né? E os doutores chegam lá, agora você vai atender lead. Agora esse aqui é o processo, esse aqui é o CRM, esse aqui é a planilha, esse aqui é não sei o que e tal. Então gera, obviamente, uma confusão, né? E isso fez com que a gente, primeiro de tudo, trouxesse uma solução de suporte comercial. Então parte do nosso produto, que é o método Clínica 10X, é entregar um suporte muito próximo da equipe comercial, fazendo a implementação de um CRM para que elas executem o processo comercial gerando dados, né, e documentando toda a jornada, e um suporte comercial para que elas consigam dar vazão para a demanda que o marketing gera, que muitas vezes essa é a dificuldade, né? Só que só o suporte por si só, a gente entendeu que apesar de ser um diferencial, tem muita clínica que também não está preparada para ter. Por quê? Porque, acredite, mano, é difícil a gente fazer a secretária seguir exatamente o que a gente fala, porque no fim das contas quem emprega ela não é a gente. Entende? Sim, claro, ela tá mais preocupada em seguir o que o dono da clínica, não digo que pediu para ela fazer, mas no sentido de ver ela fazendo, ou que, sei lá, enfim, ela acaba se envolvendo com outras atividades da clínica. Exato. E entende que aquilo é o que mantém o emprego dela, sei lá. Exato. O grande ponto é que os doutores, quando eles contratam essa nossa solução de suporte comercial, eles pensam, achei alguém que vai resolver isso. Agora é com vocês. E no fim do dia, a gente, apesar de ter todo o nosso processo e tudo mais, as secretárias ouvem mesmo quem paga o salário delas. E a gente se sentiu na necessidade de colocar na rua um produto de terceirização comercial. Deixa aqui, eu trago para dentro, eu assumo a responsabilidade inteira e eu passo a controlar o processo, alguém que vai seguir exatamente o que eu falo. Sim. Né? Então, a gente tem duas possibilidades. Uma de a gente executar esse processo, mas a gente sempre entra nesse viés de, doutor, eu assumo isso, mas eu preciso da tua colaboração. Sabe por quê, cara? É incrível. Os caras querem colocar um processo comercial. As clínicas, de maneira geral, já entenderam muitas delas a importância. Só que eles ainda têm por serem muito técnicos muitas vezes, talvez não ter essa visão de vendas, eles têm receio de, por exemplo, cara, não tem que ficar chamando o paciente, fazendo follow-up 3 vezes. Isso é chato, vai manchar a minha imagem. Olha só. Né? E muitas vezes eles querem mudar o processo. Não faz 3 follow-up, 5 follow-up, faz somente 1. Se não chamar é porque o cara não quer, ele é desqualificado. Não, o processo comercial envolve follow-up. Né? O processo comercial é assim. Né? Então, eles desenvolverem essa maturidade também é um ponto decisivo, eu diria. Né? Sim, até porque, de novo, não é da realidade deles, né? É uma formação diferente, não é uma formação com essa pegada de vendas, de comércio que a gente estava falando, Exato. Né? Então, é até um bloqueio, né? Aquela história de... Porque a gente tem ainda muito essa questão do... O vendedor é chato, né? O vendedor incomoda, né? Mas aí cara. a gente precisa entender e talvez, no caso de vocês, fazer os médicos entenderem, os dentistas, enfim, que vender é um ato de serviço, né? Vender é servir. Então, se o teu cliente tem uma necessidade,
não é porque ele não respondeu o teu primeiro follow-up que ele deixou de ter essa necessidade. Ótimo. Porque se ele veio falar contigo, né, se ele preencheu um formulário e tudo mais, algum interesse ele tem naquilo. Então, a questão é que o follow-up é importante porque talvez a pessoa não respondeu, ela não deu atenção, ou passou o olho na mensagem e ia responder depois, não respondeu, enfim. Mas ela continua lá com aquela dor, e aí o teu papel de vendedor, eu sempre digo, o bom vendedor é aquele que conduz o cliente durante a jornada, sabendo e entendendo a necessidade dele. Então, o vendedor ajuda o cliente a chegar na solução. Então, acho que isso também é um ponto que pouca gente acaba tendo essa consciência, né? A maioria das pessoas entende o vendedor como um cara chato. Perfeito. E as clínicas que se abrem a isso, a implementar um processo comercial, elas descolam muito das outras que estão segurando isso, que não entenderam isso ainda. Então, hoje, a gente vê discrepâncias muito grandes. Quantas vezes, eu tenho certeza que tu se recorda de alguma situação, ou talvez não se recorde, mas você reconheça que já passou por isso, de você ser mal atendido por secretárias. Total. Em clínicas. Não só postinho. Às vezes consultório particular, você paga lá 400, 500, seja quanto for o valor de consulta, e você é mal atendido, você tem uma experiência ruim. Total. Né? E aí a gente atende algumas clínicas hoje que tem um nível de maturidade muito legal, e cara, a jornada do paciente completamente documentada, mapeada, gerando experiência ao longo dos pontos de contato. Quando o paciente está querendo tirar dúvidas, ele tem as dúvidas sanadas da maneira correta. Quando o paciente quer agendar uma consulta, ele tem um processo muito bem claro. Se ele falta, tem um processo muito claro de tentativa de resgate. Se ele comparece, tem vídeo NPS, tem análise dos dados do NPS. Se ele não fecha, tem motivo de não fechar, motivo de perda que a gente chama, e a partir de cada motivo de perda, criar um fluxo de comunicação para cada tipo de motivo, para tentar fazer com que esse cara retorne em algum momento. Ou ajustar trabalhar a estratégia do negócio também, ajustar produto, e analisar o motivo do não fechamento, né? Exato, se a gente tem muito motivo de perda por relação a preço, a gente está errando na pessoa, a gente está errando na precificação do nosso produto. Ou é no paciente que a gente está trazendo, ou no preço que a gente está cobrando. Então, analisar esse tipo de coisa ainda é muito primário que tem sido feito para clínicas hoje. Entende? É muito primário. Então, quem está fazendo isso, tem pouquíssimas clínicas que fazem isso, cara, e assim, o fato de fazer não é, tem uma agência que faz. Irmão, a clínica tem que ter maturidade. Porque a gente já tentou trazer processos... Pode falar a palavra, né? Pode, claro. Já tentou trazer processos fodas para dentro de clínicas e que, cara, não tem como implementar porque não tem quem opere isso lá dentro. Total. É só uma secretária que tá puta de ter que fazer um monte de coisa a mais, de novas atribuições para ela. Porque... E ainda fala, não sou paga para isso? Exatamente, não sou paga para isso. Então elas indignadas que elas têm que fazer um monte de coisa. Obviamente a gente consegue automatizar, mas aí às vezes o cara não quer gastar com mais ferramentas e tudo mais, que a gente, pra subir a régua disso. Mas mesmo assim, tu tem que ter alguém lá, um ponto de contato. Tem que ter. Tu pode automatizar para ganhar eficiência no processo, agilidade, melhorar o tempo de resposta pro lead, né? Pro cliente, deixar ele, enfim, não deixar ele sem resposta, aquela coisa toda. Mas alguém do lado de lá tem que estar interessado no processo. Né? E aí, às vezes, é o próprio doutor em quem faz isso, mas o melhor dos cenários é ter gerentão. Ter uma gerentona na clínica, que o treinamento ele vai ser direcionado para a secretária, que vai operar muitas vezes no dia a dia, mas aí tem alguém lá que participa, às vezes, da hierarquia dela, que está lá garantindo que aquilo que a gente passou não seja esquecido, que está lá no dia a dia fazendo aquilo ser implementado. Então, a gente não encontrou ainda o caminho de ter um suporte no qual só a gente e a secretária resolva tudo. Entende? E porque o que a gente faz, quando a gente fala de processo de vendas, cara, a gente implementa um processo novo na empresa, envolve várias pessoas. Envolve o atendimento, envolve a recepcionista, envolve o doutor. O doutor faz parte do processo. O processo de vendas é, dentro dos nossos pilares ali, o agendamento quem faz é a pré-venda, a venda, vamos desde o começo, a demanda quem gera é o marketing, o agendamento quem faz é a pré-venda, a venda quem faz é o doutor, e a retenção, fazer essa pessoa voltar, quem faz, em teoria, seria a pessoa de relacionamento, que é uma posição muito comum dentro das clínicas. Alguém de relacionamento, esse é o nome da posição. E o doutor está aqui no meio. E se ele não compra a briga do processo, se ele não entende o processo, ele vai ser o gargalo. Ou, às vezes, até ficou claro, mas a secretária vai tocar. O processo é para ela. E aí fica alguém com pouca supervisão, né? Não faz com que a coisa seja realmente executada e dá problema. Então, o melhor dos mundos e os lugares, as clínicas que a gente implementou processos que até hoje funcionam muito bem, que geram, assim, estão com baita histórico de dados e conseguindo trabalhar esses dados corretamente, são as clínicas que tem um guardião lá dentro facilitando esse processo. Seja o próprio doutor participando do projeto, seja uma gerente, alguém que está envolvido em toda a estrutura. Legal. Cara, olha só como é louco, né? A gente veio construindo aqui, né? Experiência, comércio, vendas, tudo mais. Daí a gente caiu no marketing. E quando tu começou a vender marketing, né? Ali tinha os produtos e tudo mais. Geralmente as pessoas têm
tem uma confusão muito grande do marketing ser somente publicidade e propaganda, né? De ser social media, ser publicação no Instagram e tudo mais. E tudo que tu tá falando aqui é muito relacionado a todo um processo de geração de demanda, de conversão dessa demanda de potenciais clientes em clientes pagantes, falou de CRM. Então, o marketing vai muito além, né? E eu acho que esse é um ponto também que as pessoas acabam não tendo essa consciência, esse nível essa clareza, né? Porque hoje eu entendo que o marketing, cara, ele é praticamente o cérebro da empresa, né? Que dá todos os comandos. Porque quando a gente fala de marketing, a gente fala desde posicionamento estratégico, né? Com quem que eu quero falar, com produto, com precificação, com canal de distribuição, não sei, online, offline, de dados, de retenção. Então, é um tema muito amplo e muito complexo e não é senso comum. Né? Isso realmente está fora do radar da grande maioria, não digo só de médicos, estou falando de empresários de modo geral. Né? Então, o empresário olha muito para a venda, ele acha que existe a venda e o marketing que é a propaganda. Né? Mas, todo esse processo é algo relativamente fora do radar da grande maioria das pessoas. E aí entra muito essa questão do que a gente, inclusive, está fazendo aqui agora, que é criar conteúdo, né? Trazer isso para o mercado, não só, obviamente, com um viés de venda, né? De a gente promover os nossos produtos e serviços, mas também de conversar sobre isso para apoiar outros empreendedores, né? Então, aqui na Marvia, a gente tem esse propósito, apoiar o empreendedor brasileiro. E quando a gente decidiu apoiar esse projeto do podcast aqui e tudo mais, foi muito pensando nisso. Foi pensando, cara, como que eu trago conteúdo para que isso, de fato, apoie o empreendedor lá na ponta? Então, eu vejo muito que hoje a Henk comprou essa briga também, né? Comprou a briga de, cara, eu não quero só entregar publicidade e propaganda. Não, eu quero entregar um processo completo que gere realmente valor no sentido de venda, de negócio e que ainda por cima eduque o mercado. Né? Então, criar essa educação. E falar em educar mercado, eu quero que tu entre um pouco também, a gente falou de comunicação, sobre o desafio que é hoje na questão do marketing digital, você ter clientes que compram a briga no sentido de serem figura pública do seu próprio negócio. Então, eu vejo hoje que um dos grandes desafios da Henk lá é justamente essa questão de você ter clientes que produzem conteúdo, né, que participam do processo criativo em conjunto, porque afinal de contas, né, tu podes encher o feed lá de banco de imagem, que, cara, aquilo não vai passar credibilidade, aquilo não vai passar o posicionamento, e tem muita gente que ainda não criou essa coragem, né? Então, o que tu tem para dizer para donos de negócios em relação a essa coragem de botar a cara, de falar do seu próprio negócio, de ser o influenciador do próprio negócio? Eu vou até enviesar essa minha resposta para a área da saúde. Porque, olhando para o nosso perfil de clientes, né, que são médicos e dentistas, muitas vezes, principalmente a classe médica, ela é muito preocupada com a própria imagem. Né? Eles precisam ser elegantes, eles precisam ser formais, eles precisam ser éticos, né? Até porque muitas vezes você se promover na internet era muito mal visto na medicina. E aí agora, com a nova resolução, que vai inclusive ir para oficialmente, né? Vai ser liberada agora em março de 2024, dia 11, se eu não me engano. Vai permitir com que eles oficialmente possam encarar a medicina como uma profissão mercantilizada. Até então, a medicina era especificamente para cuidar da saúde das pessoas. Só que uma vez que você decide cuidar da saúde das pessoas e você tem um consultório, uma clínica, uma empresa, você tem a responsabilidade disso, por que não você crescer em cima disso? Você, né? E não só pensar em cuidar da saúde é o princípio. Médico faz isso. A preocupação central dele tem que ser essa. Mas por que não ganhar dinheiro com isso? A medicina tem um tabu muito grande em cima disso. De você ganhar... é mal visto você ser um médico que busca ser rico. Apesar de ser controverso, né? Porque tem muita gente que busca a faculdade de medicina por conta da remuneração. A gente sabe que a classe médica tem uma remuneração acima da média do mercado, né? Nossa, excelente visão. É controverso, né? É controverso, com certeza é controverso. Então, assim, dado esse contexto, eles têm ainda muita dificuldade e é compreensível, entendendo esse histórico, né, da classe médica, que é uma classe conservadora, tradicional. Eles têm uma resistência muito grande ainda de se expor, até porque eles precisam quebrar muitos esses paradigmas na cabeça deles. Só que ainda existem os que enxergam produção de conteúdo como besteira, passando vergonha na internet, pelo amor de Deus. Só que porque ainda eles atrelam isso à dancinha, né? Você ficar apontando pra cá, porque tem aquela trend que agora tá legal e tal. E não é sobre isso, né? Você se expor na rede social como médico é você levar conhecimento, cara. É você promover conhecimento, é você educar ainda mais o seu paciente para que ele chegue, inclusive, no seu consultório muito mais comprado. Né? A tua produção de conteúdo vai facilitar a tua venda lá no teu consultório.
Quantas vezes a gente tem alguns clientes que produzem muito conteúdo de temas dos mais variados. Tem o que é especialista em remodelação glútea e os pacientes chegam no consultório dele já sabendo tudo. Recuperação, como é que funciona, como é que não funciona, tempo que vai ficar depois parado, qual que é o tipo de produto, a marca do produto. Por quê? Porque ele educou essas pessoas. Então, você produzir conteúdo em rede social como médico, você tem uma grande responsabilidade de levar acesso à informação sobre saúde. Entende? Então, tudo é a forma como você enxerga isso. Se eles enxergam por esse lado e, consequentemente, eles serão beneficiados por isso, porque quando você é o agente promotor, você é bem visto. Quando você está no palco segurando o microfone, você é bem visto, você tem autoridade. Então, isso, consequentemente, o colateral disso é você ter mais resultado. As pessoas gostarem de você, né? Agora, é claro, tem quem faz bem feito, tem quem faz mal feito, tem quem tem mais jeito com a câmera, quem tem menos jeito com a câmera. E aí é aquela velha história, né? Como a Henk hoje é especializada no segmento, até a forma de você solicitar em conteúdo, ela é específica, né? Porque tu entende do segmento, tu entende do nicho e tu entende que não é ficar fazendo dancinha do TikTok. Então, pô, tu tem que preservar a imagem do médico, do profissional como autoridade, né? Como, e a questão é que a gente estava falando de vender é servir, né? Então, tem muita gente que tem o desejo, ou tem uma dor, né? Dor ou desejo, enfim, de fazer algum procedimento, de fazer algum tratamento, mas não toma a iniciativa por desconhecimento, né? Por ignorância sobre os temas, como tu acabou de falar, de recuperação, de como que funciona o procedimento, enfim. E com o conteúdo, essa pessoa, ela toma a ação, né? Ou seja, a produção de conteúdo nada mais é do que uma condução daquele potencial cliente que tem uma dor ou uma necessidade até o processo de venda. Perfeito. Então, ele auxilia, né, nessa jornada. Perfeito. Então, encurta o caminho. Encurta o caminho e faz com que o cliente tenha mais consciência daquilo que ele está fazendo, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Na verdade, se for parar para pensar, a produção de conteúdo, ela é o contrário da visão do vendedor que tenta forçar a venda. Porque o vendedor que tenta forçar a venda é aquele que tenta forçar uma venda para aquela pessoa que nem sabe o que ela quer direito. O famoso puxar pelo cabelo, né? Puxar pelo cabelo. Agora, se eu produzo conteúdo e eu educo o meu cliente, isso significa que o meu processo de venda ele fica mais consciente para o meu cliente. E isso é positivo, isso não é negativo. Então, como que eu enxergo algo, como por exemplo a produção de conteúdo, como negativo, se na verdade eu estou ajudando o meu paciente? É isso que a gente tem que ir despertando as pessoas aos poucos, né? E aí tem alguns caminhos, né, cara? Porque tem o doutor que está quebrando o paradigma com relação a, nossa, produzir conteúdo é besteira, vou passar vergonha na internet, com aqueles que já entenderam que precisa, mas possuem muita dificuldade. Porque tu sabe, nós sabemos, é difícil pra caramba produzir conteúdo. Você está lá frequente todo dia, mano, é muito difícil. Tu muda o tom de voz, tu lembra que tu falava que eu tinha que contar um negócio pra vocês aqui, cara. A gente faz o que, cara, deve fazer uns... Quando a gente se conheceu, né? 2019. 5 anos atrás. A gente... A gente ia gravar um curso. A gente tem as fotos até hoje, a gente se manda no WhatsApp. A gente se manda no WhatsApp as fotos do curso que a gente ia gravar, que a gente nunca lançou curso nenhum. E fez mó auê, né? Meu Deus, maior confusão. Então, porque é difícil, cara, é difícil. Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim, né? Pô, se você tá tentando, tá criando conteúdo, cara, não tenha vergonha. Não... Vai lá, bota a cara e faz, porque... É sofrido no começo, né? Tu se sente um idiota, literalmente, mudando o tom de voz, mudando a fisionomia, mudando o jeito de falar. As pessoas do teu próprio relacionamento vão estranhar a forma como tu tá fazendo. Só que o ponto é que tudo é prática, tudo é tempo, tudo é hora nas costas, né? Então, quando você, de fato, começa a evoluir, começa a ganhar um pouco mais de confiança para fazer isso, isso que a gente tá falando, né? Pode mudar a tua vida, literalmente. Porque pode mudar a tua empresa, pode mudar a tua carreira. Então, é uma habilidade de comunicação que a gente tava falando antes, mas no mundo atual, né? É isso aí, cara. E tem gente que tá disposta a passar por esse processo e aí uma hora fica bom, é o que você falou, né? A prática vai trazer a perfeição, isso é qualquer coisa é assim, né? E tem gente que já não tá mais muito disposto assim, porque o cara faz uma gravação, vê o vídeo, cara, que merda, o cara fica puto com o cara ver, e o cara muitas vezes fica com vergonha de postar, o cara, não vou por esse lado, desisto, né? Não quero mais fazer isso aqui. E é super comum isso, né? E isso, pra quem quer ter resultado com marketing digital, é inegociável. Até 2020, digamos que o tráfego pago ele resolvia por si só. Ele resolvia por conta própria.
depois de 2020, que a Apple cortou o envio de dados na atualização da iOS e o Facebook passou a receber menos dados, qual que é a lógica para quem não tem talvez essa visão? O Facebook Ads nada mais é do que uma inteligência artificial. Hoje está super em alta, né? Super acessível, todo mundo já está conhecendo e criando o próprio robô, e o ChatGPT deixou isso aí muito plural, né? Só que inteligência artificial não é de agora, né? Isso já existe há muito tempo. E um dos grandes princípios da IA é você dar dados para ela, e quantos mais dados ela tem, mais inteligente ela fica. De 2020 em diante, a iOS cortou o envio de dados de todos os usuários de iPhone para o Facebook Ads. Logo, o Facebook passa a receber menos dados, a ganhar menos inteligência, ou a ficar mais burro, interprete como quiser, e tornou menos eficiente todo esse processo. Menos eficiente, muito mais caro. Antes a gente conseguia segmentar, apesar de que ainda existem as possibilidades de segmentação, mas antes a gente segmentava exatamente para a pessoa que passou na rua tal, para a pessoa que é isso ou aquilo, que tem interesse naquilo. Você acha que você ia fazer um anúncio para uma pessoa que tem interesse em carros de luxo, em viagens internacionais frequentes, tu vai chegar na pessoa certa? Vai chegar um monte de gente fulamba lá no WhatsApp, porque não tem mais poder de segmentação a ferramenta. Ela perdeu essa capacidade, porque ela não recebe mais dados de boa parte dos usuários que usam o iPhone. Né? Então, hoje em dia, com esse cenário, começou a popularizar produção de conteúdo, principalmente em vídeo, muito vindo catalisado pelo TikTok, que coçou o Instagram, e o Instagram, né, é uma plataforma no Brasil muito utilizada. Então, o TikTok veio trazendo essa tendência de vídeo e começou a trazer produção de conteúdo. Isso começou a contribuir, inclusive, para todo o trabalho de mídia paga. Né? Porque antes a gente conseguia chegar na pessoa ultra segmentada, na pessoa que estava pronta para comprar. Hoje a gente tem que criar relacionamento com ela, tal, porque a gente tem que passar por um processo de convencimento digital ali. E o meio do funil é a produção de conteúdo. E é o que dá, na minha percepção, mais trabalho. Muito trabalho. Que é o dia a dia. É você colocar isso na tua rotina. E esse é o grande desafio, né? Para quem não é tão familiarizado, né, com topo, meio e fundo de funil, então, topo de funil é quando a gente está expondo a nossa marca para o mundo, né? Então, eu sempre digo, né, que dono de pequeno negócio tem que partir do pressuposto que ninguém conhece ele. Se tu é dono de um pequeno negócio e tu não parte desse pressuposto, tu acha que todo mundo te conhece, o que é uma inverdade, né? Diferente de grandes marcas, obviamente. Então, o topo de funil é, cara, eu existo, né? Então, E quando a gente entra na parte de tráfego pago, de campanha, tem muita gente que vai direto pro fundo de funil, já faz campanha dizendo assim, compre de mim, eu tenho esse produto. Sendo que o potencial cliente nem sabe quem tu é, o que tu faz, com quem tu já atendeu, quais são as tuas soluções. Então, topo de funil é literalmente awareness, né? Mostrar pro mundo que você existe. Aí o meio de funil, que é o que tu tá falando, é onde tu começa a criar um conteúdo mais denso, né? Então, começa a criar relacionamento, começa a mostrar case e tudo mais. E esse conteúdo dá trabalho pra cacete. Porque o conteúdo de topo, que é um conteúdo mais raso, ele é mais fácil de fazer, ele é mais palatável, né? Só que o lance é, se tu tiver só conteúdo de topo e fundo, tu fica ainda com esse gap de meio ali que é muito complexo. E eu vejo que na produção de conteúdo esse é um dos grandes desafios para a grande maioria das pessoas, né? O meio é o difícil, mas é o que move o ponteiro. Mexe o ponteiro. É o que a gente falou no começo. É o que facilita a venda no final. Porque você educa a audiência, aí sim você consegue trazer leads qualificados, o que antes o tráfego pago fazia sozinho. Hoje é a produção, é o meio de funil, e a produção de conteúdo é uma parte do meio do funil que facilita e contribui para esse processo, né? Legal. Cara, já pra gente ir caminhando pro fim aí, pra gente não estourar muito a nossa hora, porque, cara, a gente tem papo aqui pra poder marcar mais quantos podcasts for, né? Tem papo pra mais de hora aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, hoje, Júnior, dono de agência, no momento que tá hoje, conta pra mim, o que tu gosta de fazer e o que tu não gosta de fazer dentro do teu negócio? Oxi, o que eu gosto de fazer e o que tu não gosta de fazer? Não gosto de fazer. Ai, vamos lá. Tem tanta coisa dessas duas possibilidades, mas vamos lá, cara, o que eu gosto de fazer eu gosto de pedir alteração. Dá pitaco no trabalho dos outros. Dá pitaco na edição de vídeo. Eu abro uma task que já tem uma automação. Quando clicar e identifica o meu IP, ele já muda o status para alteração. Já. Ai. Pô, o que eu mais gosto de fazer, cara? Eu não vou cortar essa parte, inclusive. Essa pode ser, mas... Meu, cara, o que eu mais gosto de fazer? Conta aí, o teu dia ideal, assim, cheguei no trabalho... Boa, meu dia ideal. Então vamos lá, meu dia ideal. Eu adoro, pela manhã, escutar trabalhar... Não, isso é o dia inteiro. Trabalhar sozinho. Eu preciso do meu tempo de qualidade de manhã para eu fazer as coisas que eu preciso concentrar, as coisas
mais densas e tudo mais, eu preciso fazer de manhã. E o dia ideal, se eu fosse falar o que eu prefiro fazer, um dia perfeito pra mim, acordar de manhã, meu WhatsApp quietinho, no modo foco do iPhone, fonezinho, Justin Bieber no fone, com certeza. Ou no lo-fi, ou enfim, né? E trampar pra caramba, focado em coisas densas. Período da tarde, esquece computador, é só conversando com a galera, principalmente quando eu tô pessoalmente, né? Quando a gente tá presencialmente na Henk. Puxando pra conversar, puxando o outro pra conversar e conseguindo mexer nas engrenagens por meio do relacionamento, por meio das pessoas, por meio dos processos e tudo mais. Mas esse seria o tempo ideal. E no período da manhã, geralmente, é o período em que o cara constrói, em que o cara organiza, em que o cara desenvolve, em que o cara, né, elabora projetos e tal. E no período da tarde, é o momento que o cara mexe os peões. Uhum. Então, acho que esse seria o meu dia perfeito, assim. E o que eu não gosto de fazer na Henk, sinceramente, eu poderia trazer algo aqui bem tal, né? Mas o que eu não gosto de fazer, não é que eu não gosto, eu preciso me desenvolver nisso, estou buscando me desenvolver nisso, mas de verdade, é ter conversas difíceis. Isso ainda pra mim é um desafio. É um desafio. Eu empurro muito com a barriga. Então, acho que se eu fosse elencar o que pra mim é mais chato, é ter conversas difíceis com clientes, com funcionários, né? E isso faz com que muitas vezes a gente acabe se prejudicando, porque a gente tinha que mandar embora antes do tempo que a gente mandou. A gente segurou, ficou lá pagando salário 1, 2, 3 meses e... Puta, era só eu ter falado antes, eu ter chegado naquele cara e ter falado que não tava legal. Então, até uma das coisas que tem me ajudado muito é eu viver os nossos valores da Henk, que um deles é a transparência radical e o humanismo. Então, qual que é a lógica disso tudo, né? Transparência radical desde o começo eu deixo claro pro meu time que eu preciso ter liberdade de vir falar contigo e eu vou te falar de maneira radicalmente transparente e vou te falar com respeito, por isso o humanismo, só que eu preciso ter a certeza de que tu vai interpretar isso de maneira profissional e que tu não vai levar pro teu lado pessoal. Só que eu vou te falar de maneira radicalmente transparente. Pra quê? Pra eu tentar preparar ele pra quando eu vier dar no meio, já tá sendo que já estava claro isso desde o começo. Sim. Né? Eu já pedi essa abertura. Só que sempre eu vou estar fazendo isso de maneira assim, cara, eu tô olhando pro negócio, papapá. Então acho que é isso aí, velho. Conversas difíceis. Conversas Esse difíceis. é o mais difícil. Conversas difíceis. Legal. Conversas difíceis. E dentro das suas rotinas, então, hoje tu faz muita questão de gestão de projeto, pensando no modelo de negócio e tudo mais, e essas são as principais rotinas do Júnior do dia a dia lá, né? E olhando pra frente, como que tu se enxerga aí daqui a 5 anos? Cara, de verdade, eu me enxergo sendo um grande, assim, um agente promotor no sentido de ser o porta-voz da Henk, entende? Eu sinto que eu tenho um lado meu que me puxa muito pra isso, de ser o cara que vai estar puxando novos negócios, que vai estar com o microfone no palco levando conhecimento, levando inspiração pra galera. Eu me enxergo muito mais num ambiente onde eu consigo promover com muito mais força, porque hoje, pequeno como a gente é e tal, a gente se prende no operacional muitas vezes e não consegue às vezes fazer coisas pensando em alto impacto. São coisas micro, coisas pequenas que a gente às vezes se prende e talvez tenha que se prender. Em um momento do negócio a gente tem que passar por isso. Mas em um momento eu penso em eu conseguir ter a liberdade como dono da agência de conseguir levar cada vez mais conhecimento sobre marketing e vendas para o mercado em que eu atuo e conseguir cada vez mais gerar impacto, ser relevante para o ecossistema de maneira geral. Legal, cara, legal. Tu falou a palavra de inspiração, né? Então, pra gente finalizar aqui, quem são as tuas maiores inspirações? As pessoas profissionais, enfim. Talvez soe clichê, mas uma das minhas maiores inspirações e que com certeza norteia muita coisa na minha vida, apesar de ser de gerações completamente diferentes, é meu pai. Acho que meu pai, eu carrego dele a resiliência. Então, ele é um cara que se precisar dar carrinho de joelho na brita, ele dá. Entendeu? Então, assim, ele é muito, muito incrível com relação a isso. Com certeza, pra mim é uma inspiração. Inclusive, eu sempre tive muito dentro de mim, principalmente depois que eu parei de jogar bola, eu fiquei devendo o meu pai. Entende? Então, por muito tempo, eu sempre fiquei na cabeça que eu preciso provar pra ele. Sim. Ele precisa entender que eu saí do futebol e que eu não dei certo no futebol, mas que eu dei certo na empresa dele. Que eu fiz de gás bombar, ou que eu dei certo em outro negócio. Então, ele sempre me inspirou muito a ser melhor por conta dele como pessoa e por conta até dessa situação minha com ele, que por muito tempo eu falei, cara, eu preciso provar pra ele que eu vou dar certo outra parada. E então, meu pai nessa situação, e profissionalmente falando, a realidade é que eu tenho uma grande inspiração, que é o Denner,
que se eu fosse analisar de maneira reta, hoje é um concorrente, mas é um cara que educa muito o mercado, é um cara que eu compacto muito com a visão de mundo dele. E, mais uma vez, pensando em inspiração, é quem me acende a chama. E esse maluco me acende a chama, de verdade. Ele faz o cara pensar fora da caixa, ele educa muito o mercado. Eu acho isso nobre, eu acho isso muito nobre. Então, acho que essas seriam as duas inspirações que eu traria aqui agora. Sim, eu não quero entrar muito no mérito, né, dele e da V4 e tudo mais, mas uma coisa que a galera precisa entender, que independente se tu acha feio, bonito, se tu acha que eles são bons, são ruins, a gente tem que, no mínimo, respeitar o que os caras fizerem. No mínimo, respeitar, porque o que os caras fizeram é um negócio totalmente fora da curva para esse mercado, né? E tem muita gente que é muito pequeno e que não conseguiu chegar nem a uma fração do que eles conseguiram fazer e que criticam e falam mal e não sei o quê. Então, acho que falta muita humildade também para... Não só para dono de agência, mas de modo geral isso é para o mercado, né? Então é muito mais fácil criticar do que entender os desafios e passar pelo processo e tudo mais. Então eu acho nobre da tua parte. Boa. Sendo bem sincero. Então, olhando para trás, olhando para frente, e agora eu quero fazer a pergunta final aqui, que é a pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados. Qual que é a tendência de marketing? Todo mundo pergunta. Então, a pergunta é qual que é a tendência? A pergunta é a seguinte, cara. Se tu fosse dar um conselho, mandar uma mensagem pro Júnior Mendes com 18 anos, qual que seria? Saindo lá do colégio, iniciando a vida adulta, qual que seria a mensagem? Essa mensagem teria uma palavra. Continua. Continua. Porque com 17 anos eu comecei a empreender com lojas online. E, obviamente, naquela época, pelo meu pai, pela família, na intenção de proteger, eles abafavam, tentavam desencorajar, porque era muito cedo, porque tomava risco, já queria pegar empréstimo, já queria meter o louco. Só que essa minha vontade, muitas vezes com tentativas de ser barrada, de ser freada, fez com que aquilo, né? O que eu fiz até agora me trouxe até aqui. E eu sou muito orgulhoso da minha trajetória, apesar de saber que errei muito, fiz muita besteira e tal. Mas sou muito orgulhoso da minha trajetória. Então a frase que eu diria pro Júnior de 18 anos é: continua, negão, que uma hora vai virar. Boa. Só erra quem tenta. É isso aí. Se não tentar, não vai errar nunca, né? É isso aí. Mano, era isso. Obrigado demais, tá? Brau. Tamo junto. Foi muito irado trocar essa ideia contigo. Vão ter próximas, não tenho dúvida. Mas me fala, e aí, gostou do papo? Curti, mano. Curti. Acho que não tinha como ser diferente, né? O papo aí flui muito. A gente troca muita ideia sempre e tal. Boa. E foi animal pra caramba. Obrigado pelo convite aí também. Show, massa. Então é isso aí, galera. Pra quem acompanhou até agora, muito obrigado. Reforço aqui as nossas redes sociais. Eu sou o Insta do Mano. Esse aqui que tá comigo é o @junior.henk. E se você curtiu esse conteúdo, por favor, deixa lá seu like, manda seu comentário, porque, enfim, a gente está começando aqui o projeto e qualquer curtida, qualquer compartilhamento, qualquer comentário é super relevante, até para eu entender se isso aqui está fazendo sentido aí para vocês. Então esse foi mais um episódio do Mano a Mano Podcast e a gente se vê no próximo. Tamo junto.